E aí galera, beleza? Tranquilo? Vamos para mais um videozinho dessa semana aqui. E você já deve ter visto o título, é como se tornar uma máquina de produtividade, tá? E esse não é mais um vídeo que você vê por aí, que fica prometendo coisas absurdas para você fazer de como se tornar uma máquina de produtividade, tá? Isso aqui é coisa científica de verdade, tá? Estou falando coisa certa, certeira, científica aqui nesse vídeo. Então, por favor, fique até o final para você entender todo o raciocínio que eu vou estar falando aqui, tá? Porque só se você chegar até o final do vídeo, você vai entender certinho o que eu estou falando, tá? Então vamos lá, vamos ser objetivo. Aqui, ó. Primeiro eu vou falar quais são os estágios do sono, tá? E já respondendo a pergunta, como que você vai se tornar uma máquina de produtividade, é você ter um ótimo, um excelente sono, tá? Então primeiro eu vou falar aqui quais são os estágios do sono. Depois eu vou comentar sobre quantas horas por dia, por noite, cada pessoa em média deve ter de sono. Depois vou passar os benefícios do sono e no final vou falar um passo a passo prático para você estar fazendo uma higiene do sono, conforme o professor ele passou lá na aulinha do RD, tá, da semana. Então, primeiramente nós temos 4 estágios do sono, tá? Pode estar vendo aqui, ó, 4 estágios do sono. Então nós temos o estágio 1, é um estágio de sono leve. Então ele leva cerca de 30 minutos para a gente chegar nessa fase, tá? Pode ver no slide aqui também o estágio 1, tá? Então esse estágio 1 é mais ou menos quando a gente deita e a gente começa a dormir, só que ainda a gente está meio acordado, meio grog ainda. A gente consegue ouvir pessoas conversando pela casa. É esse estágio, estágio 1, tá? Depois, mais ou menos 30 minutos também, a gente chega no estágio 2, é um sono um pouco mais pesado, mas ainda é leve. E após isso, nós chegamos no estágio 3/4, que parece que o 3 e o 4, as novas pesquisas estão meio que juntando os dois, está virando um só, tá? Então, esse é o sono profundo, e esse leva cerca de a uma hora a 1h30 para chegar nesse estágio 3/4, tá? Depois desse período, o nosso estágio ele eleva de novo, tá? O nosso estágio do sono e entra no sono REM. Sono REM é o sono mais superficial. Aqui é onde a gente sonha, nesse estágio REM aqui, tá? Então, em média, ocorrem 5 ciclos desse por noite, tá? Pra gente, pro ser humano. Em média, são 5 ciclos desse. Começa no estágio 1, que é aqui em cima, aí vai descendo, 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 2, 3/4, depois vai subindo de novo, 3/4, 2, 1 e chega no REM. E assim sucessivamente, em média, até 5 estágios por noite, tá? Então, quantas horas de sono a gente tem que ter, de acordo com a idade, assim? Então, conforme o professor mesmo falou, o recém-nascido, uma criança, um neném, né, de 0 a 3 meses de idade, ele deve ter entre 14 e 17 horas de sono por dia. Uma criança de 4 a 11 meses, entre 12 a 15 horas de sono por dia. Então, ele dorme demais, o bebê dorme muito mesmo. E isso é incluindo aquela soneca que ele tira, tá? Incluindo aquilo, a soneca que ele tira de dia, incluindo tudo. A criança de 1 a 2 anos, 11 a 14 horas. De 3 a 5, entre 10 e 13 horas. De 6 a 13, entre 9 e 11 horas. De 14 a 17 anos, 8 a 10 horas. De 18 a 64, que a grande maioria que está vendo o conteúdo aqui, é entre 7 e 9 horas de sono por dia, tá? Idosos, né, pessoas acima de 65 anos de idade, entre 7 horas de sono, 7 a 8 horas de sono por dia, tá? Então, por dia aqui, mas é por noite, tá? Vocês entenderam, no geral, né? E diminui um pouquinho. E desse sono, tem que ser entre 13 a 23%, tá? De sono profundo. Não adianta você ter essas 7 e 9, mas não ter essa quantidade de sono profundo, ter um sono muito leve. Aí ele já não vai ser tão reparador assim, tá ok? Então tem que ser entre 1 a 1h30 de sono toda noite, tá? E agora eu vou estar apontando quais são os benefícios desse sono, tá? Vou estar postando para você aqui quais vão ser os benefícios de você cuidar do sono e ter um sono de excelente qualidade, tá? Então vamos lá. No cérebro, você pode ver pelo slide aqui, tem uma mulher, uma doméstica aqui, uma faxineira, né? Limpando um cérebro. Eu botei esse slide, achei ele muito interessante, por quê? Porque no nosso cérebro, quando a gente dorme, esses furos, esses buraquinhos aqui do cérebro, sai tipo um líquido dele, quando a gente está dormindo. E esse líquido, ele faz uma lavagem mesmo no cérebro. Ele lava o cérebro. E aí ele retira toxinas e sujeiras que tem no nosso cérebro, que vai se acumulando do dia a dia, tá?
No sono é que ocorre a neuroplasticidade cerebral, que o cérebro consolida as coisas. Então, se você estuda, se você trabalha, se ocorre algo importante para você, por exemplo, se você está tendo que falar em público, você é um jovem, tem que apresentar trabalho na escola, tem que falar em público, e no dia você falou em público, e você teve um excelente aprendizado, e você falou em público, conseguiu controlar a ansiedade, controlou bem, falou bem, conseguiu se desenvolver, foi elogiado, tirou uma boa nota no trabalho, na apresentação, à noite vai correr a neuroplasticidade desse aprendizado. E você não vai mais esquecer disso, isso vai consolidar na sua memória. Então é muito importante que você organize o seu sono. Você vai ser mais racional e, consequentemente, vai ter maior controle dos seus impulsos. Pode ver que quando você não dorme muito bem, você acorda no outro dia mais impulsivo, tanto para escolhas alimentares, ou alguma palavrinha com a pessoa conta, por exemplo, que você não gosta tanto. Então você consegue controlar mais esses impulsos, consegue ficar mais racional, tá? Consegue ter melhores escolhas alimentares, com melhora da atenção, e você tem também maior chance de estudar e de treinar. Muito por quê? Porque você está mais racional, consegue racionalizar mais, consegue usar mais seu cérebro para tomar melhores decisões, tá? Então, depois de tudo isso, vou passar um passo a passo aqui que você tem que fazer, tá? O passo a passo, uma higiene do sono, conforme o professor chama, tá? E ela é simples, a higiene, tá? É simples, mas não é tão fácil assim de fazer, tá? Então, a primeira coisinha aqui, ó, eu botei até aqui, ó, um quadradinho para você dar um check aqui, se você quiser assistir, tirar um print, e depois fazer um check aqui nos que você for fazendo, ó. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é de dia. Você tem que acordar e abrir as janelas da casa e deixar entrar bastante luz natural na sua casa, tá? Porque isso vai ser muito importante para você acordar, para você regular o seu relógio interno. A gente tem um relógio interno aqui no cérebro também, eu só esqueci o nome, eu acho que é relógio clock, uma parada assim, o professor explica. Outra coisa, sem cafeína após as 15 horas, tá? Após as 15, no máximo até as 15, cafeína, energético, refrigerante, o que for, até as 15 no máximo. Usar a cama só para dormir, nada de usar a cama para assistir série, para ver filme, para estudar, não. Uma coisa que você pode fazer que pode te ajudar é você colocar uma leitura, um livro, uma série, algum filme que é entediante, não pode ser muito estimulante. E entediante mesmo, que é para te dar sono. Pode ser uma estratégia boa. É justamente para isso, para você ficar com sono mesmo, tá? Uma série mais tranquila. Nada de você ver um filme de guerra, com a altura lá no limite. Aí vai te atrapalhar mesmo. Pouca luz. Você diminui as luzes e trocar a luz de casa preferencialmente para amarela à noite, tá? Então uma coisa que você deve fazer, que eu quero fazer, ajustar, é desligar a luz do quarto, a normal, a branca, aquela ali, ó, e ligar a luz do abajur, tá? Então eu consigo trocar a branca para amarela, tá? Luz que lembra um fogo, tem que ser desse jeito, tá? Se você for fazer uma refeição 3 horas antes de dormir, faça uma refeição leve, tá? Refeição leve, pouca gordura, não muito pesada, tá? Diminuir água também à noite é importante, porque parece, não é bem certo ainda, mas parece que se você acorda na madrugada para ir no banheiro, para urinar, parece que isso pode acabar prejudicando. Não é muito certo ainda. Mas eu aplico, eu diminuo ali a partir de umas 6h30, 7 eu diminuo a água para evitar de ir no banheiro mesmo. Outra coisa, acordar no mesmo horário, até final de semana, no horário que for. É importante que você acorde no mesmo horário, no dia que for, é importante que você acorde no mesmo horário, tá? Que você acorde, por exemplo, 6 horas, acorde sempre 6 horas, tá? Todos os dias 6 horas. É importante, tá? Que você tenha essa gestão, esse equilíbrio. E também cessar atividades intelectuais, tá? Essas atividades que você demanda muito esforço cognitivo para você estudar, para você aprender. Cessa essas atividades em até 6 horas antes, em até 3 horas antes, tá? Então tem uma atividade, vamos supor que você dorme às 10. Tem que colocar alguma atividade que exige bastante esforço cognitivo, no máximo até 7 horas da noite. 3 horas antes você reduz, tá? Então isso aqui é um padrão ouro para você ter um excelente sono. Então é uma construção, tá? Eu, para falar a verdade, eu acho difícil fazer isso aqui, tá?
E eu estou tentando ajustar na minha vida, na minha rotina, estou ajustando na medida do possível, mas eu tenho que ser verdadeiro. Tá difícil para mim, porque às vezes eu faço, às vezes eu demoro para dormir, às vezes eu estou acordando na madrugada e eu não consigo muitas vezes dormir direito, acordo na madrugada e não consigo dormir mais. E eu já vi que isso é prejudicial. Tem alguma coisa que está me afetando que eu tenho que resolver, porque é prejudicial isso, eu já vi que é prejudicial, tá? Então, são esses os passos aqui para você se tornar aquela excelente máquina da produtividade. Igual eu falei lá no título do vídeo, no início dos slides, como se tornar uma máquina da produtividade. Clicando nesses passos aqui, ó, são 9 passos, tá? Você aplicando esses 9 passos, você se torna essa máquina da produtividade, tá ok? Isso é tudo científico, tá? Que eu estou trazendo para vocês aqui. É coisa científica, de artigo científico, tá? Isso eu acho que é o melhor jeito de você se tornar uma máquina da produtividade. Você ter um excelente sono, um ótimo descanso, tá? Hoje é uma coisa que eu não abdico de jeito nenhum e estou tentando melhorar o quanto antes o meu, tá? Então você que está aí vai ficar se questionando se, poxa, mas como eu não consigo aplicar isso, eu trabalho de vigilante, por exemplo, se você é médico, é farmacêutica, e aí tem que trabalhar na madrugada, fazer plantão e tal. Beleza, entendo. Talvez você não consiga aplicar hoje, mas coloque isso no radar. Daqui a um dia você consegue. Não faça a loucura de sair do seu emprego também, tá? Mas daqui a um dia você consegue aplicar isso aqui. Você coloca no radar, ó, que 2 anos, então eu vou construindo daqui até lá, daqui 2 anos vou estar melhor e vou trocar por um turno da manhã ou da tarde que eu vou conseguir cuidar do meu sono, tá? E vai ajustando na medida do possível, tá ok? Então esse é o melhor jeito que eu sei, tá? De você se tornar uma máquina de produtividade de verdade, tá ok, galera? Rapaziada, beleza? Então esse foi o videozinho de hoje. Deixa o like aí, curta, compartilhe, se inscreva no canal para dar uma ajuda também, compartilhe com seus amigos que podem gostar desse vídeo, tá? E deixe os comentários aí do que você achou também, como que tá teu sono hoje, tá bom teu sono? Você precisa melhorar? Deixa os feedbacks dele aqui embaixo, tá ok? Tamo junto.